Olá, estamos aqui para dar continuidade no nosso ensinamento do livro de Salmos. Deus ele tem nos dado alguns entendimentos e hoje não será diferente. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, dai-nos o entendimento da tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos ver o Salmo 59. O título dele diz assim: Davi suplica a Deus que o livre e protesta a sua inocência. Aí ele inicia: livra-me, Deus, livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois eis que armam ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressões minha ou pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olhar. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Não tenha misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Voltem à tarde, dão ganidos como cães rodeando a cidade. Eis que eles dão gritos com a boca, espada estão nos seus lábios, porque dizem eles: quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirá deles, zombará de todos os gentios. Por causa da tua força, eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Até aqui, a gente consegue entender que Davi ele pede para Deus para livrar, né, para que Deus livre ele, né, dos ímpios, daquelas pessoas que fazem a maldade, que praticam a maldade. Aqui ele diz com toda certeza que ele crê que Deus ele irá punir aqueles que estão falando coisas contra ele, aqueles que estão tramando contra eles, aqueles que estão se unindo forças, né, para derrubar Davi. Aqui nós temos o entendimento, precisamos ter o entendimento de que Davi, ele era um rei, né? E um rei, principalmente naquela época antiga, ele tinha muitos inimigos, né? Porque com certeza ele atraía muitos olhares, muito ciúme, muita inveja, né? Porque Davi, ele governava, mas quem falava, quem agia era Deus, né? Ele só andava após Deus autorizar que ele andasse. Ele só fazia algo quando Deus permitia que ele fazia. Sabemos que ele teve muitas falhas, mas aqueles momentos de falha foram momentos a qual ele não vigiou. Mas a maior parte do tempo de vida ele estava sempre em vigilância, no sentido de buscar a direção de Deus. Quando ele ia para a guerra, ele pedia para Deus a direção, ele entendia, né, as forças que havia, que tinha, né, aqueles exércitos a qual ele iria lutar. Então ele sempre pedia para Deus o direcionamento. E uma coisa nós precisamos entender: Davi, ele era um rei e ele lutava contra pessoas. Hoje, nós lutamos contra potestades do inferno. Hoje, nós não matamos pessoas,
nós ressuscitamos pessoas em Cristo Jesus. No sentido de que tem muitos mortos que não conhecem a palavra, muitos que adormeceram, né, como a própria palavra diz, e o nosso trabalho de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, né, entra nessa palavra, né, essas pessoas que muitas vezes elas vão na igreja e acabam vivendo um ato religioso e dentro daquela religião elas na verdade elas não aprendem a conhecer a Deus, na verdade elas não têm um relacionamento com Deus, na verdade elas conhecem Jesus muitas vezes só de ouvir falar, nunca se aproximaram dele. Então esse é o nosso trabalho hoje, né? Fazer com que as pessoas conheçam Cristo, fazer com que as pessoas conheçam Deus e tenham experiências próprias com Ele. Porque sabemos que na época antiga, para poder falar com Deus, teria que ir até o profeta. Então tinha-se uma dificuldade muito grande, né, devido ao pecado de Adão, houve, né, esse rompimento de Deus com o homem. Então para que pudesse falar com Deus tinha que ir até o profeta, e o profeta orava a Deus para poder dar a resposta que aquela pessoa precisava. E hoje não. Hoje nós não precisamos ir ao profeta, nós podemos ir direto ao trono do Pai. Nós podemos fazer uma oração, dobrar os nossos joelhos e falar diretamente com Deus. Por quê? Porque Jesus ele veio e fez novamente essa ligação. Então, Davi lutava contra homens. Nós hoje lutamos contra as potestades do inferno, os demônios que estão assolando a vida da humanidade, os demônios que estão cegando as pessoas com as concupiscências da carne, tudo coisa passageira. Esse é o nosso ressuscitar hoje. Essas pessoas que estão vivas, mas que estão por dentro mortas, porque não conseguem ter um entendimento, não conseguem ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Aí aqui, Davi ele continua assim: não os mates, para que o meu povo se não esqueça. Espalha-os pelo teu poder e bate-os, ó Senhor. Nosso escudo, pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos à sua soberba, e pelas maldades, e pelas maldições, e pelas mentiras que proferem. Consome-os na tua indignação, consome-os de modo que não existam mais, para que saiba que Deus reina em Jacó e até os confins da terra, e tornem a vir à tarde e deem ganidos como cães, rodeado a cidade. Vagueiam buscando o que comer, passeiam a noite sem se afastarem. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei, louvarei, porque Deus é a minha festa, Deus é a minha defesa e é o Deus da minha misericórdia. Sabemos que misericórdia quer dizer perdão. Então aqui ele entende que Deus, ele é o Deus que perdoa ele todos os dias. Deus, ele é o Deus que ele perdoa aqueles que se arrependem. A palavra de Deus, ela chega a dizer que Deus, ele não resiste um coração quebrantado. Agora imagina, Deus, ele não resiste um coração quebrantado. Um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido. Deus, ele não resiste, né? E aqui, quando ele está dizendo acerca de matar, né, aqueles inimigos que o perseguem, a gente voltando àquele entendimento. Ali, naquele contexto, ele lutava contra homens. Hoje,
Nós lutamos contra as potestades das trevas. E como Davi disse aqui no final, é o Deus da minha misericórdia, ou seja, é o Deus que me perdoa. O Senhor é o Deus que me perdoa. Eu e você precisamos entender que hoje Deus, ele também perdoa aqueles que estavam mortos espiritualmente. Desde que eles se arrependam, desde que eles peçam para Deus o perdão do seu período de cegueira, vamos dizer assim. Eu preciso entender e você precisa entender, precisamos ter bem claro na nossa mente, o nosso Deus, a plenitude de Deus é amor. Mas perdão, a essência de Deus é amor, mas a plenitude de Deus é perdão. Deus, ele não resiste a um coração quebrantado. Então, todos aqueles, por maior que seja o pecado, por maior pecador que seja, aquele que chega na presença de Deus e ele se humilha e ele diz para Deus o quanto ele se arrepende, o quanto ele precisa de ajuda, o quanto ele quer que aquela tristeza, aquela mágoa, aquele ressentimento saia de dentro do coração dele e ele confessa para Deus que ele não consegue tirar sozinho. Você pode ter certeza. Deus, ele tira para você. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Creia. Confesse para Deus o que está aí no seu coração. Confesse para Ele o seu arrependimento. Confesse para Ele a vontade e o desejo que você tem de tirar isso, mas você não consegue e Ele vai tirar para você. O nosso Deus, ele é perdão. Eu preciso perdoar para que Deus me perdoe. Não importa o que você fez. Peça perdão ao Senhor de todo o coração. Quebranta seu coração na presença de Deus. Peça para Ele te perdoar. E Ele vai tirar tudo aquilo que estiver no seu coração. Mas você também precisa liberar o perdão. É isso que Deus quer que você tenha na sua mente. Você precisa perdoar para que você seja perdoado por Deus. Glória a Deus. Pai, obrigada, Senhor. Obrigado por nos dar um entendimento, Senhor, que antes a luta era contra a carne. A luta era no olho por olho, era dente por dente, mas agora, Pai, oh Deus, agora o Senhor veio. O Senhor veio, Jesus morreu naquela cruz por nós, nos trouxe novamente a reconciliação com Deus, nos trouxe o nosso relacionamento íntimo com Deus. Oh, Pai, obrigada, Senhor, por ter dado seu único filho, por amor a mim, por amor a essa nação, a todo esse mundo, ó Pai. Perdoa-nos, Pai, porque somos ingratos. Perdoa-nos, Senhor, porque quantas são as vezes em que viramos as costas para o Senhor? Quantas são as vezes que deixamos de falar contigo? Quantas são as vezes, meu Pai, que desprezamos o Senhor, muitas vezes inconscientemente, Pai, perdoa-nos os nossos pecados consciente e inconsciente. Oh, Deus, precisamos estar nos braços do Senhor. Oh, Pai, nos perdoa, Pai, porque também queremos liberar o perdão, queremos ser perdoados e também precisamos, Deus, do Senhor. Muitas vezes há coisas no coração do teu filho, da tua filha, que eles não conseguem tirar. Oh, Deus, mas o Senhor é um Deus ajudador, um Deus que promete que nunca nos deixaria só. Ajuda teu filho, Senhor. Ajuda tua filha a arrancar essa tristeza, essa mágoa, esse ressentimento, tudo aquilo que atrapalha ela de buscar o Senhor, tudo aquilo que atrapalha ela ainda de se relacionar contigo, Pai. Oh, Deus, o véu foi rasgado, a nossa união com o Senhor, a nossa aproximação com o Senhor, ela foi entrelaçada novamente. Quantos são aqueles que estão distantes do Senhor? Quantos são aqueles, Pai, que não têm um compromisso, uma rotina de orar, de ler a palavra do Senhor, tem uma concepção errônea, Senhor, do que é ser cristão, do que é agradar ao Senhor, Deus. Abre os olhos do teu povo, abre os olhos daqueles, Pai, que estão se deixando levar por concepções enganosas, por coisas, Pai, a qual não estão edificando a vida deles. Ajuda eles, Pai.
Ajuda o Senhor a abrir os olhos, a ter esse entendimento no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.